3, 2... O segundo episódio que aconteceu na minha vida, na minha história... Não, tá errado. Esqueci o que tu falou. Fiquem ligadinhos aí, ó. Já deixei pra vocês aqui o carro. Ah, É a chamada, vem comigo. Depois da minha... Mete seu cachorro, mete seu cachorro. Vai. E aí, meu povo lindo, meu nome é Aloma Gomes e tô aqui pra contar pra vocês o segundo episódio da minha história. Fiquem ligadinhos aí e venham comigo. E aí, meu povo, tô aqui de volta para contar para vocês o segundo episódio da minha história. E para você aí que não viu o primeiro episódio, tô deixando aqui o card, ó, para vocês irem lá conferir o primeiro vídeo. Mas antes, já se inscrevam no canal, deixe o seu comentário aqui ou qualquer dúvida, pode mandar aqui, ó, que nos próximos vídeos eu vou contar tudo para vocês. Se inscrevam, deixem o sininho, me segue aqui, ó, nas redes sociais e é isso. Um belo dia eu estava vivendo minha vida normalmente e tinha uma festa, né? Iria ter uma festa em Malhada de Pedras, que é uma cidade vizinha aqui de Brumado. E aí eu e meu esposo, a gente se organizou pra gente ir pra essa festa. Quem ia cantar lá era Tairone e a gente foi. Aí nisso a gente curtindo a festa lá normalmente, aí eu tava em cima do palco junto com ele, gravando stories pra minha rede social, postando, né? E aí eu comecei a sentir um mal-estar no corpo, um calafrio, não desconfiei de nada, achei que era fome, alguma coisa assim do tipo, porque eu não comi na festa e também eu não bebo, a gente não faz uso de bebidas alcoólicas, teve muita gente que até pensou que foi algo relacionado a isso, enfim. Aí eu comecei a sentir mal, gravando stories lá, e aí eu fui chamei o Hudson pra poder avisar ele, né, que eu não tava bem. Aí nisso eu encostei próximo a ele e falei, né, que eu não tava sentindo bem e que eu precisava sentar, deitar, que eu não tava muito legal. Aí eu desci do palco e fiquei ali próximo ao camarim, sentada na cadeira. E aí ele foi buscou água pra mim e um pãozinho, porque ele achou que eu tava assim por causa de fome, mas eu também suspeitei disso e não era. Aí eu fiquei sentada na cadeira, comi o pãozinho, bebi água, tirei até foto com uma seguidora nesse momento e não tava legal, mas sorri pra foto, né? Aí, o último momento que eu lembro foi que eu tirei foto com essa seguidora e aí depois eu desmaiei e aí o Hudson que me contou aí agora, né, que ele me pegou nos braços e aí o segurança no meio da festa foi abrindo pra gente poder passar, ele comigo no colo, e aí ele me levou pra ambulância que tava lá na festa. Dentro da ambulância, me colocaram deitada na maca, e aí eu já acordei ali na maca. Eu só lembro que eu acordei na maca e eu já tava, tipo assim, melhorando, né, aquele mal-estar que eu tava sentindo, já tava bem melhor. E aí a ambulância me levou lá pro pronto-socorro, pro hospital. Chegando lá, o médico veio conversar comigo, perguntou se eu tinha consumido bebida alcoólica, eu falei que não, que a gente não bebia, perguntou se eu tinha comida, eu falei que não, mas assim, foi um tempo curto, né, pra mim sentir esse mal-estar, pelo fato de ser fome. Ele até perguntou se eu queria tomar alguma medicação, eu já tava melhor, né, já sentei, já tava conversando, eu falei, não, isso é fome e tal, e doida pra cascar fora do hospital, porque eu já tenho um trauma de hospital que só Jesus. Resumindo, saí do hospital andando, fomos pro carro, do carro, viemos pra cá, pra Brumado, cheguei aqui em casa, tranquila, não tava sentindo nada, parecia que nada tinha acontecido. Cheguei aqui, comi alguma coisa antes de dormir, e aí fui tomar banho, tomei banho, dormi. Quando foi no outro dia, umas 7 horas da manhã, eu levantei e fui no banheiro. Na hora que eu cheguei no banheiro, isso em casa, quando eu cheguei no banheiro eu tava fazendo fezes, né, um sangue escuro, um sangue digerido, que os médicos chamam de melena, e também vomitando. E aí eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, porque eu achei que eu tinha comido alguma coisa que me fez mal, mas eu não comi nada na festa. Inclusive, a gente dentro do carro, vindo para Brumado, eu comi uma barrinha de proteína
E tipo assim, não foi nada assim, né? Eu fiquei procurando o que foi que estava causando aquilo. E como eu já tive situações com o hospital, aquilo já me mexeu, porque toda vez que eu ia no banheiro, eu me sentia fraca. Aí eu estava dormindo, eu fui chamei ele. Aí ele veio, quando ele viu, né, como eu estava fazendo vômito escuro e com a diarreia também muito escura. Aí eu voltei, me limpei, voltei, deitei na cama, descansei, voltei suando frio, com calor, né? Aquele mal-estar no corpo, fiquei deitada na cama e do nada eu dormia. Só que esse dormir era meio que um desmaio. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu achei uma fraqueza, precisava comer alguma coisa. Aí deitei na cama e fiquei. Eu falei, não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Só que eu tava meio que mentindo pra mim mesma, né? Com medo de ir pro hospital. Aí quando foi mais tarde, teve um novo episódio disso. Fui no banheiro novamente, fiz esse sangue escuro, que é um sangue digerido. E aí fiz vômito também. Aí pronto, voltei e fiquei na cama. Deitava, dormia, né? Aí o disse, não, a gente vai pro hospital e tal. Eu falei, não quero ir pro hospital não, eu tô bem, se for alguma coisa que eu comi. Aí beleza, nisso eu fui e falei com o Hudson, eu falei, ó, vai na farmácia e pega uma caixinha de Florax, que o problema vai ser isso, Florax vai ser tiro e queda. Falei, beleza, o Hudson foi na farmácia, ainda ouviu meus conselhos. Foi na farmácia, aqui próximo de casa, pegou um omeprazol. Ó, pra você ver como eu tava mentindo pra mim mesma. Pegou um omeprazol, uma caixinha de Florax e eu tomo. Na hora que eu tomei o Florax, tomei o omeprazol, na mesma hora fiz vômito novamente, fui no banheiro novamente e voltei mais fraca. Cada vez que eu ia no banheiro e fazia essa melena, que é esse sangue escuro, preto, eu voltava mais fraca. Só que eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu deitava na cama e desmaiava, isso sem comer. Não conseguia comer, aí o Hudson foi, né, como eu tava deitada na cama, dormindo, o Hudson ligou pra minha mãe pra vir aqui pra casa, pra ele poder ajudar ela a arrumar minhas coisas, porque a gente ia pro hospital. Ele não tinha comentado nada comigo. Aí eu fui novamente no banheiro, nisso que eu fui novamente no banheiro, foi bem pior. Aí ele falou, não, a gente vai tomar banho, você vai pro hospital e tal. Eu já tava muito fraca mesmo. Aí nisso eu tomei banho não, fui no banheiro, fiz novamente, né, o sangue escuro. Aí quando o Hudson me levantou, eu já tava muito fraca mesmo. Quando o Hudson me levantou, eu já não lembro de mais nada, eu desmaiei. Aí eu desmaiei em pé. Aí quando eu acordei, foi na hora que ele deu um grito de susto, aí eu já acordei fazendo vômito nele. E um vômito escuro também. Minha mãe tinha acabado de chegar. E aí ele me limpou, eu não me recordo nem como que foi, essa parte eu tava bem fraca, não conseguia conversar direito. E aí me vestiram e eu fui pro hospital. Não fui andando pro hospital, desci aqui no colo dele, minha mãe junto com a gente, levando as coisas. Entrei dentro do carro, não consegui ficar sentada na frente, no banco da frente. Fui deitada no banco de trás. Chegando no hospital, também não consegui entrar para dentro do hospital de cadeira de rodas. Entrei já na maca. Quando eu entrei, eu não conseguia ver as pessoas. Tava tão fraca que eu tava bem sonolenta e eu não conseguia visualizar. Eu só escutava o pessoal comentando. E assim, às vezes, do nada eu desmaiava. Tipo, porque era muita fraqueza. Eu desmaiava, aí eu perdi alguns episódios dessa parte. Aí eu me recordo que eu tava já em uma enfermaria no leito, e aí a enfermeira veio, né, e falou bem assim, a gente precisa pegar um acesso nela agora, né? Primeiro eles fizeram coleta de sangue para saber como que tava minha hemoglobina. Quando eles mediram, a primeira vez estava em 7, e aí logo depois tava em 4, eles mediram novamente, estava em 4. Para quem não sabe, eu também não sabia, o normal da hemoglobina é entre 10 a 12 e a minha tava bem baixa. Aí depois que tudo melhorou, que eu fiquei sabendo, né, que eu tive risco de choque, enfim, tiveram que pegar esse acesso em mim urgente para me poder tomar as bolsas de sangue, né, fazer essa transfusão. Quando pegaram o acesso, também estava muito difícil de acesso, porque eu tinha perdido muito sangue, estava muito fraca e eu sou bem difícil de achar veia.
mas graças a Deus deu tudo certo, conseguiram pegar. Quando eu tomei a primeira bolsa de sangue, aí já deu uma melhorada. Aí eles ficaram fazendo esse acompanhamento, né, pra saber como que tava minha hemoglobina. E aí foi aumentando aos pouquinhos, melhorando, né. Passou esse período, né, eu fiquei melhor do que eu estava. Aí eu fiquei um tempo na enfermaria. Se eu não me engano, no outro dia, eu continuei fazendo essa melena, que é esse sangue escuro. Aí eles já colocaram fralda em mim, porque eu não conseguia ir no banheiro sozinha. E aí o médico falou, ela precisa ser transferida para UTI. Aí eu fui transferida para UTI. Chegando na UTI, eu continuei tomando as bolsas de sangue, né? Inclusive, eu tive anemia aguda e essa hemorragia muito forte. Quando eu cheguei na UTI, continuei tomando bolsas de sangue por lá. E aí na UTI você tem direito a uma visita. Inclusive depois eu quero fazer um vídeo contando pra vocês como que é dentro da UTI, né? Eu fui 6 vezes pra UTI ao total, né? Não tenho vontade de ir novamente. Mas depois eu vou fazer um vídeo contando como que é lá, a minha experiência, o que aconteceu, né? Detalhes mais nos próximos. Na visita, o médico comentou com o Hudson falando que eu ia continuar precisando de sangue e que fizesse campanha para poder conseguir bolsas, porque o estoque no Hemoba estava crítico. E aí, naquele mesmo dia, ele fez a campanha no Instagram, pedindo para o pessoal ir lá doar. E naquele dia teve uma mobilização, né, em relação a isso. Muitas pessoas foram doar sangue logo no dia seguinte. E graças a Deus foi um sucesso em relação a isso, porque além de mim, outras pessoas também estavam precisando e acabou que ajudou todo mundo. Continuando, né, fazendo essa transfusão de sangue, ao total eu tomei 14 bolsas, 10 bolsas de sangue e 4 plasmas. E aí eu fiz uma endoscopia aqui em Brumado para tentar descobrir o que estava acontecendo comigo. Fiz uma endoscopia aqui em Brumado, fiz uma colonoscopia aqui em Brumado também. E até então eles não estavam conseguindo descobrir o que estava acontecendo, e nisso eu tendo essa hemorragia e tomando sangue, precisando de sangue, tendo hemorragia. Só que dentro da UTI eles estavam aplicando anti-hemorrágico e também a vitamina K, que é o antídoto, né, para poder parar de sangrar. Porque eu tomava o Xarelto, que é uma medicação, que é um anticoagulante, né, como eu tenho trombose. E aí, esse anticoagulante, ele tem um efeito de 8 dias. Então, um exemplo, se eu for fazer a retirada de um siso, de um dente siso, eu tenho que ficar 8 dias sem tomar ele, para poder o sangue ficar mais grossinho, né, para poder fazer essa retirada e depois voltar novamente. Então, assim, ele ia ficar, como eu fazia o uso do Xarelto, ele ia ficar aí 8 dias sangrando, que foi o que ficou. Eu precisava fazer, para tentar descobrir, que é um exame que aqui em Brumado não tem, que é a cápsula endoscópica. Aí eles jogaram na regulação, porque como aqui não tem, eu estava precisando urgente, aí estava na regulação para ver para onde que eu ia para conseguir fazer esse exame, porque não era em qualquer lugar que tinha. Se eu não me engano, a médica falou que em Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Para um desses lugares eu ia. Aí eu fui transferida, né? Graças a Deus conseguiram em Salvador, que é mais próximo aqui da minha cidade, na capital. E aí eu fui transferida para Salvador, aí eu saí da UTI daqui de Brumado, fui para UTI móvel, depois fui para UTI aérea, da UTI aérea fui para UTI móvel de novo lá em Salvador. Aí da UTI móvel em Salvador, fui para UTI cardio lá no Hospital Roberto Santos, que foi onde eu fiquei alguns dias lá. Fiquei nessa UTI lá em Salvador durante 7 dias, que foi o período que eles conseguiram descobrir o que foi que aconteceu comigo. Aí lá em Salvador eu fiz novamente uma endoscopia, fiz uma colonoscopia, né, antes de tentarem fazer esse exame da cápsula endoscópica. E aí na colonoscopia eles conseguiram descobrir o que foi que aconteceu. E o que foi que aconteceu? Eu tive uma estenose no intestino devido a outras cirurgias que eu já fiz.
ele compreendeu assim a veia no intestino, aí teve umas varizes nesse intestino. E aí acredito que ela rompeu e por causa desse rompimento estava saindo o sangue digerido, que foi a melena, que era um sangue escuro. E aí eles conseguiram descobrir, e aí eu troquei a medicação lá dentro do hospital mesmo. Eu comecei a tomar o Marevan e também o Clexane, que é na barriga. Fiz também exames de eco lá na UTI e logo depois tive alta da UTI e fui para a enfermaria. Na enfermaria, o médico passava também todos os dias para acompanhar meu caso. Aí ele falou que possivelmente eu iria ter que fazer a angioplastia para tentar desobstruir, né, essa estanose. Só que ele não sabia como que era exatamente, né, precisava ver. E aí eu fui fazer essa angioplastia. Eles tentaram, só que vendo lá, eles viram que não teria possibilidade de romper. Poderia se agravar em alguma outra situação. E aí eles não fizeram por minha segurança, né? Que querendo ou não, ia ser algo invasivo e eles não mexeram. Eu continuei tomando a medicação, né, que é o Marevan, lá na enfermaria e fazendo acompanhamento do RNI todos os dias. Aí todos os dias o meu RNI tem que estar dentro da faixa, entre 2 e 3, e aí ele ainda estava baixo quando eu estava lá. E aí todos os dias eu fazia coleta de sangue para poder acompanhar esse RNI, para saber como que ele estava, e eu só poderia ter alta segura em relação a essa faixa do RNI. No meu Instagram eu comento bastante porque eu tive uma trombose nessa perna esquerda, que foi causada, né, por causa de um CVC, que é um acesso central. E hoje eu tô tomando o Marevan, que é essa medicação para poder desfazer o trombo, e também uso as meias, que todo mundo me pergunta no Instagram, que eu falo que é as meias de milhões. É porque é uma meia, né, que ela pega aqui do pé até aqui na virilha. Ela é bem grande e ela é um pouquinho salgada e bem compreensiva. Aí eu sempre comento lá, né, que as meias de milhões, e é por isso que eu uso a meia, por causa dessa trombose na perna. Mas eu já tô fazendo o acompanhamento, desde então venho tomando todos os cuidados para cuidar dessa trombose nessa perna. E lembrando que eu uso filtro de veia cava, para não correr o risco, né, dela subir nem pro coração e nem pro pulmão. E aí eu venho fazendo esses cuidados, tomando as medicações certinha, e vou continuar fazendo acompanhamento por Salvador. Vou passar por uma hematologista lá em Salvador, que eu vou tirar algumas dúvidas com ela também, e até para ver se vai mudar a medicação, para ela me acompanhar, que ela é uma especialista em trombofilia e hemostasia. E vou continuar também fazendo exames laboratoriais por lá mesmo, inclusive acredito que 2 em 2 meses, até ver como que tá a minha situação. Durante esse processo, o Ulisses esteve o tempo todo ao meu lado. Também tive o apoio da minha família, dos meus amigos, meus seguidores, né, que fizeram uma campanha imensa aí nas redes sociais, divulgando que eu estava precisando das bolsas de sangue. Também várias pessoas que fizeram corrente de oração. Recebi várias mensagens. Tô com o Instagram, WhatsApp, tudo congestionado. Fico muito feliz por tudo isso, aproveitar aqui para agradecer todas as mensagens de carinho. Postei vídeos lá também, não consegui responder todo mundo, mas vou respondendo aos pouquinhos e agradecer por todo esse carinho. E qualquer dúvida que você tiver aí em relação a todo esse processo, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer um novo vídeo para responder todo mundo, né? Também me segue nas redes sociais, tô deixando aqui pra vocês. Ative o sininho, se inscrevam aqui no meu canal, que sempre eu vou estar deixando vídeos aqui pra vocês. E até breve, um beijo! Mete seu cachorro, mete seu cachorro. Vai.